Meu primeiro emprego foi com 16 anos, na lojinha de conveniência do posto da minha cidade. Por eu ainda estar estudando na escola, a maioria dos turnos era na parte da tarde e no comecinho da noite. E como eu não podia dirigir, nem ninguém da minha família podia me dar carona, eu tinha que andar até a minha casa depois do trabalho. Não era tão ruim assim, mais ou menos uns 20 minutos de caminhada na beira de uma estrada pouco movimentada. E em dias que eu não ia direto da escola para o trabalho, eu passava em casa e pegava minha bicicleta, o que diminuía ainda mais o tempo entre o trabalho e a minha casa. Em um dia qualquer de maio, eu terminei o meu turno por volta das 8 da noite e fui andando para casa. Por causa de algumas obras, o acostamento da estrada estava meio interditado, lotado de entulho e algumas pilhas de materiais. Por esse motivo, eu estava praticamente andando no meio da estrada. Como também já estava bem escuro, eu tomei o cuidado de acender a lanterna do meu celular e ir iluminando a estrada à minha frente, para tentar alertar qualquer motorista que passasse por ali. O problema é que, como já era o fim do dia e meu celular era bem velho, a bateria já estava quase no fim. Antes mesmo da metade do caminho, eu já estava totalmente no escuro e sem bateria. Eu fiquei feliz quando um caminhão gigantesco parou na beira da estrada à minha frente e sinalizou para mim. Nada de ruim nunca acontece na minha cidade, então eu não fiquei nada preocupado quando o cara me ofereceu uma carona, e simplesmente aceitei. O caminhoneiro tinha entre uns 30 e muitos e 40 e poucos anos, e parecia ser um cara legal. Ele perguntou onde eu estava indo e eu lhe falei que minha casa ficava mais pra frente naquela mesma estrada, e assim nós fomos. A gente conversou sobre trabalho um pouco e eu perguntei para ele desde quando ele era caminhoneiro, ao que ele respondeu, desde os 18 anos. Quando eu perguntei para ele que empresa ele trabalhava, ele só respondeu, aqui, ali. Olhando isso agora, isso deveria ter me bastado como um sinal de que o cara não trabalhava para alguma empresa da região, como ele disse que fazia. Na hora, porém, eu nem pensei nisso muito a fundo. Eu estava só aproveitando a carona, até que eu falei para ele que estávamos chegando, e ele pareceu não ter ouvido o que eu falei. Um pouquinho depois eu falei de novo, e ele continuou não esboçando nenhuma reação, nem sequer confirmando o que tinha me ouvido. Eu coloquei a mão no bolso para tentar pegar meu celular, e foi só aí que ele falou alguma coisa. Não faça isso. Eu olhei para ele um tanto confuso e depois preocupado mesmo, pois foi quando ele passou de fato bem na entrada da minha casa e seguiu reto. Meu coração começou a bater acelerado enquanto eu olhava para aquele cara. Eu tentei mais umas 2 vezes falar para ele que ele tinha perdido a entrada, mas as palavras só não conseguiam sair da minha boca. Ele olhou para mim com um sorrisinho e falou calmamente. Só não faz nenhuma besteira que você provavelmente vai ficar bem. Eu me virei para o painel do caminhão enquanto tentava achar alguma maneira de sair daquele caminhão, sem ele me pegar e sem eu ter que saltar dele em movimento. Foi então que eu decidi que a única maneira seria pegar ele de surpresa. Eu perguntei o que ele pretendia fazer comigo, enquanto, lentamente, eu fui enfiando a mão no bolso para pegar meu celular. Mas assim que eu peguei ele nas mãos, eu percebi que isso era inútil, o celular estava sem bateria, e ligar para alguém para pedir socorro era impossível. Eu estava prestes a desistir, quando eu tive uma ideia que acabou salvando minha vida. Eu respirei fundo antes de usar minha mão esquerda para soltar o cinto de segurança. Assim que o clique do cinto chamou a atenção do cara, eu joguei meu celular bem na cara dele o mais forte que eu consegui. O telefone acertou ele bem no nariz, e ele imediatamente levou as mãos ao rosto, soltando da direção. Ao mesmo tempo, eu abri a porta do passageiro e pulei na grama à beira da estrada, rolando por alguns metros. Enquanto eu rolava na grama, senti alguma coisa estalando perto da minha virilha, mas não tive tempo para olhar nada. Simplesmente me levantei e saí correndo até a minha casa. Eu sabia que tínhamos passado pela entrada há 1 minuto ou por aí, então eu não estava muito longe ainda. Cortei caminho pelas árvores e logo cheguei. Tranquei a porta da casa e chamei a polícia. Minha mãe chegou do trabalho cerca de 1 hora depois, e a polícia ainda estava na nossa casa depois de ter pego o meu depoimento e a descrição de como o caminhoneiro era. Minha mãe me levou para o hospital em seguida. Nada estava quebrado, mas eu tinha tido uma luxação no osso da perna. Nada grave, pelo menos eu ainda estava vivo. Eu amava meu trabalho de caminhoneiro, bem no meio do deserto do Arizona. Era o melhor emprego que eu já tive. Raramente eu tinha que fazer 1 hora extra e a maior parte das minhas viagens eram de no máximo 3 horas, o que quer dizer que eu tinha muito tempo para passar com minha família. Mas eu nunca vou me esquecer dessa vez específica
que eu acabei me atrasando e não cheguei em casa depois do trabalho. O dia começou comigo pegando um caminhão descarregado na garagem, que nem em todos os dias. Chegando no depósito, os carregadores me falaram que demoraria bastante para terminar de carregar, já que a maioria dos caras tinham faltado ao trabalho naquele dia. Eu ofereci ajuda e eles estavam tão desesperados que aceitaram. Eu ajudei um cara lá a carregar os pallets com a empilhadeira, de modo que rapidinho o caminhão já estava carregado. Subi no caminhão e já caí na estrada. Mais ou menos 1 hora de viagem e eu percebi que tinha deixado minha garrafa de água no baú do caminhão, junto com a carga. Qualquer um que já esteve no Arizona no verão sabe que se manter hidratado é uma necessidade. Fica extremamente quente nessa época do ano. Eu estava ficando com sede e sabia que ia levar pelo menos uns 45 minutos até a próxima parada. Então, eu decidi parar em um recuo da estrada, que eu inclusive já tinha usado antes como banheiro. Desliguei o caminhão e corri até a parte de trás. Destranquei a porta do baú e pulei para dentro, torcendo para que minha garrafa não estivesse soterrada debaixo de um monte de caixas. Por sorte, eu achei ela rapidinho. Tudo estava indo bem, até que, e até hoje eu não sei o motivo, a porta do baú se fechou sozinha. Para piorar, quando ela fechou, eu consegui ouvir a tranca automática clicar, me trancando lá dentro. Não dava para abrir por dentro. Era impossível. Tentei não entrar em pânico e pensar em uma forma de sair dali. Eu achei que não ia precisar do meu telefone, então eu deixei ele lá dentro da cabine do caminhão. Eu comecei a me desesperar real quando percebi que não tinha como abrir a porta, nem como pedir ajuda, e que eu só conseguiria sair dali quando alguém me achasse. Eu comecei a rezar para que alguém da firma percebesse que eu não tinha chegado no meu destino, e aí tivesse a ideia de mandar alguém atrás de mim. Mas isso também era improvável de acontecer, pelo menos logo. Eu nunca senti um calor tão intenso na minha vida. Eu me senti uma torrada dentro de uma torradeira, queimando aos poucos. Depois de só 1 hora lá dentro, eu já comecei a ficar tonto. A minha água acabou logo depois disso, e tudo o que eu podia fazer era esperar ser encontrado antes que o pior acontecesse. Eu desmaiei e acordei só bem mais tarde, com a porta do baú sendo aberta e o sol me ofuscando. Parece que eu passei mais de 12 horas lá dentro. Só fui encontrado porque uma família que morava ali perto suspeitou que algo estava errado e chamou a polícia quando viu o meu caminhão parado na beira da estrada. Eu acordei de novo no hospital, onde os médicos me disseram que foi muita sorte eu não ter sofrido nenhum dano cerebral decorrente do calor e da desidratação. É isso. Nunca esqueça sua garrafa de água se você for cruzar um deserto. Meu pai era motorista de caminhão. Isso geralmente significava que eu passaria várias semanas sem ver ele por conta das viagens. Com certeza pagava as contas e sustentava a nossa família muito bem. Apesar disso, eu nunca tive vontade nenhuma de seguir os passos dele, depois de uma viagem em que eu passei uns 3 dias com ele na estrada. Eu tinha uns 12 anos e como presente de aniversário, eu praticamente implorei para ele me levar com ele. Meu pai acabou concordando em me levar em uma viagem curta, em um trajeto que ele fazia sempre. Nós dois pensamos que seria uma ótima forma de nos aproximarmos, e no começo foi muito divertido mesmo. Só viajar ouvindo música, comer uns lanches na estrada, e na primeira noite que nós dormimos dentro do caminhão, parecia para mim que era tipo um acampamento ao ar livre. Eu não poderia estar mais feliz que aquilo. No outro dia, meu pai quis tentar me ensinar uma lição, ser sempre gentil com quem precisa de ajuda. Mas acho que ele não esperava que o tiro saísse pela culatra como saiu. É bom lembrar que isso aconteceu no meio dos anos 90, então as pessoas eram bem mais confiáveis naquela época. E além disso, meu pai era um cara bem grande, então não tinha muita gente capaz de intimidar ele, pelo menos não fisicamente. Nós passamos por um homem que caminhava no acostamento, e logo meu pai estacionou pouco à frente dele e perguntou se ele queria uma carona. Nunca vou esquecer o sorriso do homem. Era como se meu pai tivesse feito a maior gentileza do mundo. O cara falou para onde estava indo e que ele só estava voltando para casa, que ficava alguns quilômetros à frente, naquela mesma estrada. Meu pai me pediu para eu ir para a parte de trás da cabine do caminhão e o cara subiu no banco do passageiro. Enquanto acelerava para colocar o caminhão de volta na estrada, meu pai começou a conversar com um homem, que parecia bem legal afinal.
Quando chegamos no lugar que ele morava, ele apontou para uma estrada de terra, estreita, que ia por vários e vários quilômetros. Não tinha qualquer possibilidade do caminhão do meu pai conseguir entrar ali, e depois dar a volta para voltar para a estrada principal. Então meu pai disse isso para o cara, que ele teria que seguir o resto do caminho a pé. O cara não gostou nem um pouco disso, e de repente toda a simpatia e gratidão dele pareceu desaparecer completamente. E ao invés de simplesmente pedir para que meu pai o levasse para a estrada, ele parecia agora estar exigindo isso. Ele começou a erguer a voz, e foi aí que meu pai disse chega. Meu pai falou que ele estava comigo no caminhão, e bem respeitosamente disse para o cara se acalmar. Foi nessa hora que o homem começou a fuçar no bolso da calça dele, até ele tirar uma faca. Ele apontou a faca para meu pai, que mais uma vez pediu para ele se acalmar, o que só serviu para deixar o cara ainda mais nervoso. Nessa hora, ele começou a pedir para meu pai lhe entregar a carteira e o que mais ele tivesse de valor. Quando meu pai entregou a carteira e o homem percebeu que não tinha nada de muito valor no caminhão, ele se voltou para mim e ficou me encarando fixamente. Meu pai tentou desviar a atenção do homem de volta para ele, mas o cara se assustou e acabou enfiando a faca na barriga do meu pai. Meu pai engasgou por um segundo quando a faca entrou, mas ainda bem que ele continuou consciente. O homem se voltou para mim de novo, e nesse momento meu pai aproveitou para se jogar em cima dele, abrir a porta do passageiro e, de alguma maneira que até hoje eu não entendi bem, empurrar o cara para fora. Meu pai ainda fechou e trancou a porta, antes de sair com o caminhão o mais rápido que pôde na direção do hospital mais próximo. Lá, eles contataram a polícia, que foi atrás do homem. A polícia o encontrou ainda caminhando na mesma estrada em que tudo aconteceu. No fim, ele acabou tendo uma overdose de qualquer coisa que ele tomou antes de pegar carona com a gente, e a polícia teve que levar ele para o mesmo hospital em que meu pai estava se recuperando. Depois disso, é óbvio que o homem foi preso.